Olá, eu sou o pastor Alberto Rodrigues da Silva, estou disponibilizando mais um vídeo para edificação de todos aqueles que amam conhecer a palavra do Senhor. Na verdade, o tema de hoje, nós vamos falar sobre um tema que é uma das porções, das 7 porções em que eu dividi uma mensagem que publiquei no YouTube, né? A palavra de Deus, os 7 poderes que os cristãos não conhecem. E como ele ficou grande, inclusive para o Instagram, eu dividi e estou disponibilizando em porções. O poder da revelação do céu já está publicado, o poder da retribuição também já está publicado, o poder de penetrar a divisão da alma e do espírito, que eu chamei de coração e mente, o que você não entende, já está disponibilizado, e o poder de materializar o impossível, que agora estou chamando de Josué para o sol e a lua, nós estamos disponibilizando agora, e assim aos poucos você poderá desfrutar de toda a palavra revelada e usar para sua edificação. Nós vamos falar então sobre Josué para o sol e a lua, o Deus do impossível, materializando o impossível. Em Romanos 4,17 nós lemos assim, como está escrito. Então está escrito, é a palavra do Senhor. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então Deus chama à existência as coisas que não existem. Não existem pelo poder da sua palavra. Será chamado. E o texto em questão nós vamos ler Josué, capítulo 10, versículos 12 ao 14, que nos diz assim: Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasser, ou dos justos. O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes, nem depois dele, ouvindo o Senhor, assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Esse é um texto polêmico. E de milagres eu acredito que é o mais polêmico da Escritura, e que nós vamos tratar hoje. Quando os reis saíram para destruir Gibeão, por causa de sua aliança com Israel, Josué honrou a sua aliança e Deus livrou a Gibeão. Josué tinha honra. Honra é um princípio que no Brasil hoje basicamente não se conhece, né? Nem entre evangélicos, políticos então não faz nem ideia do que seja honra. Mas a honra, você cumpre a palavra dada. Então, se político honrasse, tivesse honra, aquilo que ele prometeu antes de ser eleito, quando ele fosse eleito, ele cumpriria as suas promessas. Mas não vamos entrar no assunto porque não é essa aqui a questão. Josué fala diretamente ao sol e à lua, que obedeceram imediatamente à sua autoridade. Sabemos que a Terra gira em torno do Sol, o chamado movimento de translação, que dura 365 dias, 5 horas e 45 minutos e 46 segundos, em velocidade de 107 mil quilômetros por hora, quando dizemos que se passou então um ano. E aí a gente festeja Feliz Ano Novo, né? Deus Ano Velho, Feliz Ano Novo. Sabemos que a Terra gira em torno de si mesma, que é o movimento de rotação no sentido anti-horário, no seu eixo, gerando dias e noites, e dura 23 horas, 56 minutos, 4,1 segundos. 4 segundos e 1 décimo. Josué não sabia nada disso, mas mesmo assim ele dá ordens ao sol e à lua. Deus agiu para fazer um milagre extraordinário, maior do que abrir o Mar Vermelho, sem sombra de dúvidas, prolongando o dia para que Israel vencesse a batalha. Para Deus, que é o Criador, parar o sol e a lua, em resposta à autoridade de Josué na oração, Deus poderia fazer esse milagre de 3 formas cientificamente falando. Cientificamente falando. Mas para você entender a presença, o poder de Deus, na mensagem que eu falo, logo na primeira que eu falo revelação do céu, eu falo realmente sobre o universo, a criação, e que você vai poder ter explicação melhor, como Deus não está sujeito a nada disso. Então a primeira coisa que nós vamos ver, qual a primeira forma? Paralisar o movimento do eixo da Terra. A Terra se move em 24 horas a 1.666 km por hora, o que causaria uma série de problemas.
ventos enormes jamais registrados, as placas tectônicas continuariam em rotação e, ao colidirem umas com as outras, produziriam terremotos de escalas planetárias. A água dos mares voltaria aos polos e alguns mares e oceanos virariam desertos e os países acima dos trópicos seriam submersos, dando origem a dois grandes oceanos ao sul e ao norte do globo terrestre. Se alguém sobrevivesse, não iria saber se era dia ou noite, pois viveríamos 6 meses como dia, como um calor escaldante, e 6 meses como noite, num frio rigoroso. A segunda forma que Deus teria que fazer isso seria prolongar um dia, pela refração da luz. Somente 25% da luz solar penetra a superfície da Terra. 30% da energia solar é refletida de volta para o espaço. O ponto de maior incidência do Sol é no Oceano Pacífico, ao sul do Havaí e a leste de Kiribati. Em terra, uma área do deserto do Saara, no Níger, perto das ruínas de um forte colonial em Agaden. Por isso que lá é um lugar quente, né? Muito quente. E a terceira seria fazer um milagre de proporções cósmicas, sem explicação ao nosso entendimento, porque Deus criou o Sol e a Lua na quarta-feira. Gênesis 1, 14 e 19. Também temos um vídeo falando sobre a criação, na lição sobre Gênesis, né? Que vocês poderão assistir com todas as explicações detalhadas. Deus não mostra os seus poderes de operar milagres imprudentemente, vaidade. Pelo contrário, Deus libera o seu poder em medida suficiente apenas para atingir o alvo desejado. E somente à vista daqueles que assim poderiam aprender a reconhecê-lo como soberano do universo, Senhor da criação. Então, assim, os milagres na Bíblia, eles são, de uma certa maneira, seletivos, correto? O Sol e a Lua eram adorados como deuses. Outra vez, o Criador ataca a idolatria, assim como ele fez no Egito, com as 10 pragas atacando todos os deuses que os egípcios adoravam. Nós sabemos que a idolatria é uma prática abominável diante do nosso Deus. Aí nós temos o verbo detente, damã, significa estar em silêncio, estar calmo, esperar, estar mudo. Também, segundo, escurecer, parar, deter-se, refrear, cessar. E terceiro, a raiz de M nos textos astronômicos cuneiformes da Babilônia significa escurecer. Assim disse que o sol está em silêncio quando não está brilhando. Nós podemos ver, né? Isso significa estar em eclipse. Nós podemos ver isso em Jó 30, 27, Jó 31, 34, Salmo 35, 15, Salmos 37, 7, Lamentações 2, 18. O general Josué acreditava ser necessário para suas tropas que perseguiam o inimigo, já cansadas de sua escalada noturna, era o alívio do sol no céu de verão desprovido de nuvens. Um antigo estilo poético oriental, aí nós voltamos, como eu sempre tenho falado nos meus vídeos, né? Voltar ao estilo, a gente tem que entender a cultura da época do texto bíblico que estamos averiguando. Aí você pode depois entender. Então, nesse estilo antigo poético oriental, Josué estava orando a Deus por um alívio do sol escaldante de verão. Portanto, Josué fez a oração logo pela manhã, com o nascer do sol. Deus prolongou a luz do dia por quase um dia inteiro, mas com o sol mantendo a temperatura agradável da manhã. Deus atendeu infinitamente mais do que Josué poderia ter pedido em sua oração ou pensado, enviando não somente a sombra desejada para refrescar o seu exército. Em Efésios 3:20 nós lemos: ora àquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. E não houve nenhuma catástrofe no planeta Terra. Por quê? Hebreus fala sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, né? Hebreus nos dá essa, capítulo 1, versículo 7, a parte B. Então nós vemos a palavra do Senhor ali, de uma certa maneira, ou da maneira mais específica possível, nos orientando. Jesus é quem faz todas as coisas, com que todas as coisas sigam o seu curso determinado, pela vontade soberana do Pai, mas através da sua palavra. Então Jesus é quem controla tudo. Jesus. O livro dos justos, que na nossa tradução está como Jasser, né, em hebraico quer dizer justo, era um antigo e clássico livro
de poesia sobre heróis e as façanhas de Israel. Também sugere que o sol permaneceu no céu por um longo tempo e a lua não veio. Isso que é interessante. Então ele está narrando um feito que aconteceu nesses tempos. Segundo Samuel 1, 17 e 18, nós lemos: E lamentou Davi a Saul e a Jonatas, seu filho, com esta lamentação, dizendo que ensinassem aos filhos de Judá o uso do arco. Eis que está escrito no livro de Jaster, no livro dos justos. O profeta Abacuque não teve vergonha de falar sobre esse milagre, mas ele endossa. Abacuque 3:11, ele diz: O sol e a lua pararam nas suas moradas, andaram à luz das tuas flechas, ao resplendor do relâmpago da tua lança. Pesquisadores encontram na Bíblia registro mais antigo de eclipse solar, que poderia ajudar a reescrever a história. Trata-se de um eclipse solar anular, quando a Lua encobre apenas o centro do Sol, permitindo aos observadores na Terra verem nos céus algo como um anel de fogo, que teria ocorrido no meio da tarde do dia 30 de outubro de 1207 a.C. Tá aí! Curiosamente, para chegar a uma data tão precisa sobre um evento que ocorreu há 3.224 anos, o físico Colin Humphreys, diretor de pesquisas da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e o astrofísico Graham Waddington se basearam nesta passagem do Antigo Testamento. A primeira pessoa, no entanto, a sugerir que Josué 10, 12 e 14 estava se referindo a um eclipse lunar, ressaltam eles, parece ter sido o linguista Robert Wilson, em 1918, que fez a seguinte tradução há quase 100 anos. Eclipse ao sol em Gibeão e a lua no vale de Aijalon, e o sol foi eclipsado e a lua virou-se enquanto a nação se vingou de seus inimigos. Como Wilson, Humphreys e Waddington voltaram ao texto original. Como sempre eu tenho dito, tudo se resolve pelo original da escritura. É sempre original. Por isso que essas doutrinas desse povo de internet e das casas que ensinam baseado em traduções, eles não têm noção do que é o original. Você observa que cientistas recorreram ao original para a ciência. Cientistas, está aí a lição, não é? Então, como Wilson, Humphreys e Waddington voltaram ao texto original e perceberam que as palavras em hebraico davam margem para uma outra interpretação. As traduções correntes desse trecho, dizem os autores em seu estudo, assumiram que pelo texto o Sol e a Lua pararam de se mover. No entanto, um significado alternativo plausível é que o Sol e a Lua deixaram de fazer o que é seu costume. O que é? O que é de costume do Sol e a Lua? Pararam de brilhar. No século XX, Wilson havia chegado à mesma conclusão, observando ainda que nos textos astronômicos babilônicos haviam palavras que significavam escurecer e que tinham a mesma raiz dos termos usados na Bíblia, no original hebraico, para descrever a ação do Sol e da Lua. Então, a gente não pode simplesmente pregar uma coisa com base em tradução. Eles recorreram aos originais, e os originais lhes dão vamos dizer assim, nos dão essa luz sobre o assunto. Então é importante isso, quer dizer, sobre um eclipse, e eles foram verificar que esse eclipse realmente aconteceu naquele tempo. No entanto, naquela época, não era possível fazer uma investigação profunda devido à natureza dos cálculos necessários. Um problema agora superado com a tecnologia atual. Isso explica porque o trabalho sujo do diabo é impedir que as pessoas tenham acesso à palavra do Senhor. Em Lucas 8, 11 e 12 nós lemos: Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra para não suceder que crendo sejam salvos. Então, o evento, ele é narrado, e nesse tempo, então, a história agora, a ciência está provando que houve realmente um grande eclipse que era necessário para eles, né? Ficar um dia, estender o dia, e houve um grande eclipse para que o dia ficasse tranquilo, né? Uma temperatura, porque eles estavam lutando num deserto. Veja bem, os desertos, como nós falamos no começo aqui, tem altas temperaturas, e essas altas temperaturas impediriam os soldados de continuarem guerreando. Então, eles precisavam da luz do dia, mas precisavam que tivesse mais ou menos como o dia da manhã, né? A temperatura da manhã, matutina. E isso Deus lhe possibilitou. Muito bem, se você gostou, deixe o seu like, o seu gostei.
inscreva-se no meu canal e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.